Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje é o 18º dia, da nossa campanha de Daniel. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 1. Como eu amo essa campanha de Daniel, Todas as vezes o Senhor, Ele fala muito, aos nossos corações. E quando eu estava, hoje lá em casa, me preparando para essa palavra, fui muito ministrada ao Senhor. O Senhor ministrou muito no meu coração. Eu falo que essa última canção que foi cantada aqui, eu acho que essa era a oração que Daniel fazia. Deus, que eu venha morar sempre na tua casa. Que a graça do Senhor fosse suficiente na vida dele. E eu falei para o Senhor, Senhor, quando eu estava preparando, o Senhor falou muito comigo, para que a Babilônia não esteja no nosso coração. Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel, no versículo 1. Diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, então, disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. No mês de nada, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados. Em lugar disso, lhe dava vegetais. Até aqui. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou assim: olha, eu pedi ao Senhor um tema, e falou assim: olha, eu não vou te dar um tema. Eu quero que os próprios irmãos dêem um tema nessa noite. E são vários temas que a gente poderia trazer aqui para essa palavra. Mas eu vou deixar você decidir no final. Talvez aqui a gente poderia falar vida com Deus, decisão, escolha, ser separado por Deus ou honrar a Deus. Mas eu vou deixar você, ao término dessa palavra, decidir qual o melhor tema, dessa palavra. Aqui nós todos ouvimos, durante todos esses 17 dias, sobre a vida de Daniel. Daniel é um entre vários livros que fala especificamente sobre a vida de uma pessoa.
é um entre vários livros, né, que fala sobre a vida de um homem. Jerusalém aqui, como a gente foi lendo, ela era sitiada ali, né, em Jerusalém, e quando ela estava ali em Jerusalém, né, houve um decreto por causa da desobediência de um povo, por causa da desobediência de uma nação. Ali, Jerusalém, então, ela foi sitiada, né, por Nabucodonosor, né, pelos babilônios, e ela foi sitiada, e ali, quando ela foi sitiada, toda a casa de Judá, né, eles foram exilados, né, inclusive Daniel e os seus amigos foram exilados. E ali, quando eles foram exilados, foram filhos de reis, de príncipes, pessoas nobres. Os pobres ficaram, foram só as pessoas da alta ali, que foi, né, levada ali por Nabucodonosor. E Daniel, ele estava provavelmente no início da sua adolescência, quando ele foi levado. E dá-se a entender que Daniel, ele foi levado na primeira leva, né? Que ele foi levado cativo ali pelos babilônicos, 605 anos antes de Cristo, quando Daniel foi levado. Babilônia, que nesse presente aqui, momento, era a maior potência do governo global ali daquela época. Então, era uma potência ali nata, era um sistema ali que comandava tudo ali. Babilônia era um sistema nato, global, que comandava ali toda aquela nação. Era um povo muito poderoso, um povo ali que tinha um exército muito forte, e Deus, então, ele permitiu, né, Nabucodonosor levar os seus servos, levar aquela nação cativa pela desobediência, pela dureza do coração, por eles se misturarem, né, com pessoas que não eram de Deus. Então Deus permitiu, por permissão do Senhor, aquele povo foi levado. E a Babilônia, eles expressam tudo que há de força na sociedade. Tudo que há de força na sociedade é o que Babilônia expressa. E até mesmo na economia, até mesmo na força, tudo aquilo que gerava força na economia, na política, em tudo, Babilônia era a mais forte. E com tudo isso, né, o objetivo do monarca Nabucodonosor era que esses jovens fossem moldados segundo o estilo de vida dos caldeus. Que aqueles homens eram, né, moldados ao estilo de vida daquele povo babilônico, numa terra que não era deles, numa terra estranha, que adorava outros deuses. Então, eles foram levados ali para serem moldados. E na adolescência, eu falo que é uma fase muito difícil para quem já teve filhos adolescentes, para quem está tendo filhos adolescentes, a mente deles muito confusas, né? Muitas vezes eles não sabem o que quer, se sente o peixinho, né, o patinho feio, e pensa esses jovens na adolescência sendo levados para uma terra estranha, né, onde eles iriam ser moldados conforme os costumes daquela cultura. E por causa, como eu falei, da desobediência, do pecado deles, né, o Senhor, né, permitiu que aquela nação ela fosse levada cativa. Nesse texto aqui que nós lemos, nós podemos fazer uma autoavaliação, até mesmo como que é o nosso mundo hoje. Se a gente for olhar o nosso mundo hoje, o nosso sistema hoje, nós podemos comparar muito bem com a Babilônia. Um sistema de governo que quer, né, nos escravizar, um sistema de governo que quer nos tornar cativos, um sistema de governo que quer nos impedir de pregar a palavra, um sistema de governo que quer oprimir o povo de Deus. Quantas nações, quantos países aí que não se podem mais pregar a palavra? Quantos países aí que estão destruindo igrejas, que estão matando cristãos, que estão matando pastores, por causa de um sistema, de um governo que tem estado, né, no globo aí, no nosso planeta Terra, na nossa nação, no nosso país. Eu não sei onde você, né, se enquadra aí nesse momento. Mas porque, de fato, o nosso Brasil, o nosso planeta Terra, tem se manifestado essa expressão de força, né, sobre o planeta Terra. E o príncipe dessas trevas, deste século, ele trabalha, infelizmente ele trabalha de alguma forma por permissão do Senhor, porque se não fosse permissão do Senhor, nada de ruim iria acontecer. Mas o príncipe das trevas, por permissão do Senhor, ele muitas vezes tem tentado sobre as nossas vidas. O que a Bíblia fala? Que o mundo já está no maligno. O mundo já está no maligno. Então, se essas coisas estão acontecendo, muitas vezes é por permissão do Senhor, porque o Senhor quer um conserto da sua igreja. É permissão do Senhor, porque o Senhor quer nos confrontar. O Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos instruir. O Senhor quer que nós sejamos pessoas melhores. O Senhor não quer uma pessoa nem quente nem morno. O Senhor quer uma pessoa, né, que seja firme na presença do Senhor. Uma pessoa firme diante da presença do Senhor. É sim, sim ou é o não, não? O que
que é como que nós estamos nos permanecendo diante do Senhor, diante das guerras, diante das batalhas, diante, né, das nossas aflições, das situações que muitas vezes têm vindo sobre as nossas vidas, como que nós estamos nos posicionando? Muitas vezes a nossa fé é testada, mas como nós estamos? Enfraquecidos? Como nós estamos? Clamando pela força do Senhor? Clamando pela presença do Senhor? Então a Babilônia para nós é a tipologia perfeita da força que o mundo tem. A tipologia perfeita da força que o mundo tem tentado vir sobre as nossas vidas e tentado nos abalar. Muitas situações, infelizmente, têm vindo. Mas uma coisa eu quero falar para você, que a igreja não deve combater força com força. Nós, como igreja, não temos que combater força com força. Porque nós não somos a força que o mundo precisa. Nós somos a resistência que o diabo não suporta. Nós não somos a força que o mundo precisa. Você é a resistência que o diabo não vai suportar. É resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. A palavra de Deus não diz combater o diabo, mas resistir ao diabo. Eu não tenho que combater, eu tenho que resistir. Eu tenho que clamar ao Senhor, eu tenho que buscar a presença do Senhor, porque quando eu resisto, Ele foge, Ele corre de mim. Porque maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em mim. Mas primeiro nós precisamos nos permanecer diante do Senhor. Precisamos resistir à força que esse mundo muitas vezes limita contra nós. O mundo tem limitado uma força contra nós, mas muitas vezes nós não estamos sabendo resistir a essa força que milita em nós. E temos caído em tentações, temos caído em falácias do inimigo, temos caído em uma vida, né, um oba-oba, uma vida aqui, outra acolá. Queremos muitas vezes brincar de sermos cristãos, queremos muitas vezes brincar de vir à igreja, queremos muitas vezes fazer coisas que entristecem o nosso Senhor. E a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E o que é que as pessoas estão vendo lá fora? O que é que as pessoas estão chamando você lá fora? Nós precisamos, muitas vezes, entender que é contra os princípios cristãos, que muitas vezes, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós demonstramos para as pessoas, para o mundo lá fora, é que nós somos bombardeados. É que nós somos o que é confrontados. O texto aqui diz que Daniel e seus amigos, eles foram levados cativos. Eles foram levados presos. Justamente porque a força do mundo é tão grande que às vezes nós também somos levados. Mesmo que nós tenhamos princípios, mesmo que nós estamos aqui, né, sendo levados pelo sistema, caminhando de acordo com os princípios de Deus, crendo na palavra, né, lendo a palavra e andando segundo aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós aprendemos, mesmo que nós estamos ali caminhando de acordo com a palavra de Deus. Mas até o momento que muitas vezes nós somos levados. Em algum momento ou outro nós somos levados e nós caímos nas falácias do inimigo. Ainda que você tenha princípios, quando o sistema vem, muitas vezes nós não resistimos. Quando o sistema vem, muitas vezes a gente se vai. Nós vamos nos perdendo, nós vamos nos enfraquecendo. O texto fala que eles foram levados cativos, presos. Quando a gente começa a ler o texto, o texto ali no primeiro momento, a gente pensa assim, nossa, esse povo aqui, eles foram levados, presos dentro de uma cela, quebrando pedra. Primeiro momento que a gente vai ler o texto, a gente pensa assim, não, esse povo ia sair da terra deles, eles foram levados lá para a Babilônia para quebrar pedra dentro de uma cela ali preso. Mas quando você vai lendo a palavra do Senhor atentamente, a gente vê que não é esse, né, a prisão que aqueles jovens, aquele povo, aqueles nobres vão receber ali no cativeiro. Justamente, sabe por quê? Que eles não receberam qualquer prisão ali, que eles não foram para uma cela quebrar pedra, porque eles eram inteligentes. Eles eram sábios, eles sabiam falar muito bem, eles eram cultos, a própria Bíblia fala isso, que eles eram cultos, e por eles serem muito letrados e falarem bem, o texto diz que eles foram levados cativos, mas para dentro de onde? Do próprio palácio. Eles foram levados cativos para dentro do palácio de Nabucodonosor, um homem poderoso. Eles foram levados para dentro do palácio para viver segundo os costumes daquele rei. Ele foi levado para dentro do palácio
para viver conforme o modelo daquele povo. Adorar o Deus daquele povo. Servir aquele povo da maneira que eles serviam, da comida, do jeito que eles se vestiam, tudo eles eram para ser moldados ali. E o texto diz que eles foram capturados, sequestrados, levados. Mas como eu falei, não fique imaginando que Daniel e seus amigos foram presos dentro de uma cela para ficar quebrando pedra como qualquer outra pessoa fica. Não. Eles foram tratados ali com um tratamento igualitário aos príncipes caldeus. Eles foram ali levados para dentro do palácio, dormindo em cama de príncipe, comendo da comida da mesa do rei. Eles foram levados ali para dentro daquele palácio, com um tratamento diferenciado. A orientação dos chefes do eunuco ali, dada pelo rei, pelo próprio Nabucodonosor, é que aqueles jovens, eles passavam a comer a mesma comida da porção da mesa do rei. Levados para morar junto com aquele povo. E o grande diferencial da Babilônia, que eu quero falar para você, eu quero que você entenda aqui nessa noite, o diferencial da Babilônia. Que para conseguir a Babilônia, ela não conseguia apenas cativar o corpo daquele povo, mas a Babilônia queria cativar a mente e o coração daquele povo. A Babilônia ali não cativava apenas o corpo, mas a mente e o coração daquele povo. Essa é a grande estratégia do mundo. A grande estratégia do mundo é para nos levar não apenas o nosso corpo, mas a nossa mente e o nosso coração. A estratégia do inimigo é proporcionar para nós cristãos, para nós homens e mulheres de Deus, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, um tratamento igualitário. Para mostrar para você que você está numa terra que não é sua, mas é como se ela fosse sua. Isso é que o inimigo, que a estratégia do mundo quer fazer para as nossas vidas. Ele quer mostrar para nós que nós estamos diante de um povo que não é nosso, de uma terra que não é nossa, mas como se nós nos sentíssemos em casa. É isso que Babilônia queria fazer com Daniel e seus amigos. Você está numa terra que não é sua, mas vocês estão aqui à vontade. Se sinta em casa. Se sinta à vontade. É isso que Babilônia faz. Cativa não só o corpo, mas a mente e o coração. Aí, quando nós nos sentimos como se nós estivéssemos em casa, nós vamos nos perdendo. Nós vamos nos esquecendo de onde, que é a nossa casa realmente. Aí, irmãos, nós vamos nos perdendo numa cultura, perdendo com os nossos princípios. Olha a dinâmica opressiva que o ensino Babilônia tem para aquele povo. Olha o ensino opressivo que o mundo tem para as nossas vidas. Sinta-se em casa, fica à vontade. Todos nós somos iguais. Sinta-se em casa. Dorme aqui na melhor cama. Vocês podem escolher. Então, Nabucodonosor falou para aquele eunuco assim, o homem que estava cuidando daqueles jovens: tragam eles, preparam eles, para que eles sejam criados e ensinados do nosso jeito. Traga Daniel, traga os seus amigos, traga todos esses nobres. Nós vamos moldar eles do nosso tratamento, do nosso jeito. Eles vão ser criados agora, eles vão ter que fazer de qualquer jeito, eles vão ter que ser moldados conforme o nosso sistema. Como eu falei para vocês, ele não quer apenas só o corpo, mas a mente e o coração. A estratégia de Nabucodonosor é que ele queria pegar os judeus, a cultura dos judeus, e fizesse com que aquela cultura deles perdesse a força, e a cultura do caldeu, dos babilônicos, comandasse tudo ali. Irmãos, aquele povo que foi cativo era muita gente. Era muita gente. E eles queriam instruir aquele povo ali para ficar mais ainda fortalecido, mas do jeito deles. E a palavra diz que depois de 3 anos, comendo a porção do rei, vocês pararam para pensar que a porção do rei não é qualquer porção? Não era qualquer comida? Não era uma comida de qualquer preso? De meia boca?
A palavra diz que eles foram tratados como príncipes. A melhor comida. E só que a Babilônia, ela queria mostrar para aquele povo, olha, vocês estão aqui. E que vocês vão ser daqui. E a proposta do rei é, alimenta eles com a comida que a gente come aqui. Alimenta eles com a minha comida, com a minha porção, com o meu vinho. Coloca neles a roupa que nós usamos. Ensina a nossa língua para que a língua deles possa ser enfraquecida. Até o nome deles foi o quê? Mudado. Até o nome deles foi mudado. Ei, eu quero te falar uma coisa, chamar a sua atenção, olha para mim aqui agora. Ei, existem mesas que Jesus já se levantou e você ainda está permanecendo nela. Existem mesas que Jesus já se levantou e você ainda persiste sentado nela. Está na hora de você levantar desse lugar. Às vezes é tão difícil, eu sei. Algumas mesas que você está sentada. Mas eu quero falar para você simplesmente que você precisa puxar a cadeira e sair. Antes que você morra. Antes que você perca a sua salvação. Existem mesas que você precisa se levantar. Mesas que Jesus já se levantou. Mesa que Jesus não senta com você. Ah, mas eu quero, é porque eu preciso ali pregar para aquele fulano. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque aquele que não está firme, ele cai. Cuidado, se você não tem estrutura, não vai. Se você não tem estrutura, não senta. Se você não tem estrutura, não fica com certos tipos de pessoa. Se você não consegue, não tem resistência, não fique. Não fique. Porque é mais fácil sermos influenciados do que influenciarmos. Cuidado. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Nós somos patriotas da Nova Jerusalém. É isso que nós precisamos entender. Somos patriotas da Nova Jerusalém. Atualmente o teu corpo pertence ao Senhor. A Babilônia vai capturar o corpo, mas a mente e o coração não. O mundo vai tentar capturar o seu corpo, mas a sua mente e o seu coração é guardado pelo Espírito Santo de Deus. Não deixe nada mudar os seus hábitos e os seus bons costumes. Cuidado com as más conversações. Cuidado com a rodinha de piadas maldosas. Cuidado. Corrompe os bons costumes. Babilônia muitas vezes vai tentar quebrar os princípios, mudar muitas vezes a nossa adoração. Muitas vezes é isso que Babilônia quer. A proposta da Babilônia, fica à vontade aqui neste lugar. Você pode ficar à vontade aqui em Babilônia. Sinta-se em casa. Sente-se. Qual comida você quer? Qual prato você quer? Babilônia, ela faz te sentir em casa. Daniel e seus amigos entraram no mesmo palácio, com o mesmo tratamento, mas eles entenderam que eles não eram iguais, pois não eram da Babilônia. Aqueles jovens foram ensinados desde criança, inculcar palavras na mente e no coração deles. Eles foram ensinados desde criança as leis do seu povo. Então, por eles serem ensinados, instruídos pelos seus pais, pelo seu povo, pela sua nação, pela sua cultura, eles não deixaram se contaminar. Eles entenderam que eles não podiam se sentir à vontade em Babilônia. E eles entenderam que eles não eram iguais aos outros príncipes. Eles não eram iguais. Muitas vezes, jovens, vocês são da mesma faculdade, da mesma escola, mas você não tem que ser igual aos outros. Que está fumando droga, que está prostituindo. Vocês não são iguais. Todo mundo quer dizer isso, somos todos iguais. Não somos iguais. Nós somos diferentes. Somos um povo diferente, nação santa, sacerdócio real. Nós somos um povo separado do Senhor. Não podemos aceitar. Está todo mundo no mesmo palácio, mas eles não são todos iguais. Entenda isso.
Quando Daniel, no versículo 10, decide no coração dele não se contaminar. Eu entendi esse versículo de uma maneira tremenda. Sabe por quê? Porque as escolhas e ações de Daniel, elas eram frutos, não eram raízes. Eram frutos de raízes que foram enraizados dentro deles, do que eles aprenderam lá atrás. Então ali eles estavam produzindo frutos de raízes que foram o quê? Criadas dentro deles, na mente e no coração deles. Então as ações e decisões de Daniel e seus amigos eram frutos de raízes lá de trás, do ensino que eles receberam. Os frutos das nossas decisões, do nosso comportamento, do comportamento de Daniel, foi um comportamento excelente, porque ele tinha um espírito excelente. Um espírito excelente que decidia não fazer concessões, que decidia não sentar em qualquer mesa, que decidia não comer de qualquer comida. Irmãos, muitas vezes nós somos da mesma igreja, nós fazemos parte dos mesmos grupos, mas nós não somos sempre iguais. Você é único. O Senhor, Ele chama você pelo seu nome. Muitos ali, as pessoas ali colocaram outro nome neles. Talvez outras pessoas tenham colocado tantos nomes em você. Mas não perca a sua essência, não perca a sua identidade de cristão, de Cristo, de filho de Deus. Assim como Daniel, nós devemos decidir no nosso coração que não nos contaminaremos. Nós devemos nos recusar a fazer concessões, a sentar em qualquer mesa, em qualquer rodinha, em qualquer lugar. Os judeus, os hebreus, eles foram criados num método inteligentíssimo, de uma cultura muito inteligente. Eles sabiam falar muitas línguas. Foram isso que eles aprenderam desde pequenininho. E a intenção do rei da Babilônia era quebrar essa cultura no coração daqueles jovens. Mas quando o Senhor um dia chamou a nação de Israel, Ele falou assim para aquele povo: vocês não vão se misturar com qualquer pessoa. Deus falou para eles lá atrás, lá em Abraão. Quando Deus mudou o nome para Israel, né, de Jacó para Israel, Deus falou assim para Israel: olha, a partir de hoje você tem um novo nome, e você não vai se misturar com qualquer pessoa. Os seus filhos não vão se casar com qualquer mulher. Irmãos, isso não é ser religioso, isso é ser separado. Isso não é ser religioso, é ser separado. Nos dias de hoje, nós também temos que ter essa aplicação nas nossas vidas. Porque é o mesmo sistema da Babilônia, é o que nós estamos vivendo agora, nesse século nosso presente. Eu achei interessante que, quando o rei falou assim para eles: olha, vocês vão comer da porção do rei. Não era uma comida qualquer, que não tinha tempero, que não tinha uma beleza ali naquela comida. Você já viu aquelas comidas bem coloridas? Eu acho que era todo tipo de comida ali, agradável aos olhos, aquele povo tinha. E era a comida e o vinho do próprio rei. Só que Daniel, quando a gente vai ler o versículo 10, o que fala? Daniel toma uma decisão. Santificação, vocês sabem que é decisão? Ser separado é decisão? Vida com Deus é decisão? Se você entendeu, então decide. Hoje é dia de decisão. Não é morno nem frio, é quente. É fervendo, né? É fervendo. O Senhor quer avivar a tua igreja. Mas muitas vezes a gente não sabe qual lado que a gente quer estar, né? A gente quer estar onde está mais cômodo, onde está melhor para nós. Daniel, então, ele decidiu não se contaminar. E ele não influenciou os seus amigos, porque ele entendeu que a salvação era individual. Mas aqueles amigos também não se contaminaram, porque eles também tinham o entendimento da cultura e da lei deles. Então fala para você a salvação individual. Você não vai segurando o pé do papai, o pé da mamãe. Você não vai segurando ninguém. É sozinho, né? É sozinho. O que dá a entender aqui, quando a gente vai ler o texto, é que hebreu e judeu, eles não comiam carne e eles não bebiam vinho. Não é que dá a entender aqui?
Só que eu quero fazer uma explicação aqui para você. A gente pensa assim, nossa, né, Daniel ele quis se abster da comida do rei, então é porque ele não comia carne e ele não bebia vinho. Mas eu quero chamar a atenção. Judeu, eles bebiam vinho sim. E eles também comiam certos tipos específicos de carne. Só que no texto, não é o que pode ou não pode. Não é isso que o texto está falando. Não é o que pode ou o que não pode. Sim, Daniel ele podia beber vinho. Sim, Daniel podia comer certos tipos de carne. Então, por que Daniel, então, aqui na palavra, quando a gente vai ler, ele decide não se contaminar? Ele decide não se abster daqueles alimentos ali. Por que ele não quer experimentar do vinho dos caldeus, dos babilônicos? Por quê? Você sabe por quê? É porque Daniel não podia administrar o preparo daquela comida. Daniel não tinha autonomia por ele ser cativo, escravo ali, ele não podia ter autonomia para entrar na cozinha dos babilônicos. Então Daniel, ele entendia desde lá em Levítico, depois você lê Levítico 17, do 10 ao 14, lá tem umas leis que aquele povo tinha que seguir. Então eles foram ensinados desde pequeno o preparo da comida deles. A carne que os hebreus comem, elas não podem ser carne igual os irmãos aqui gostam, mal passada com sangue pingando, não. Não, a carne deles tinha que escorrer, o sangue tinha que escorrer, eles não comiam carne com sangue. E os babilônicos ali, irmãos, carne só mal passada, todo tipo de bicho, os babilônicos comiam. E eles também não bebiam vinho, porque o vinho deles também era um vinho bem preparado, não era qualquer vinho. O vinho dos hebreus é um vinho bem preparado. Então a carne deles não era com sangue, tinha que escorrer tudo. Então Daniel falou assim, olha, como eu tenho entendimento ali da minha cultura, eu não vou comer a comida dos babilônicos, porque a comida deles também era oferecida a deuses. Então ele falou assim, olha, eu não vou comer. Só que se ele falasse para o rei matava ele na hora, né? Então ele chegou até o encarregado dele ali e falou assim, olha... E não falou também porque que ele não podia comer, né? Que geralmente ele, né, não podia falar. Então ele chegou para aquele encarregado ali e falou assim, olha, deixa nós por 10 dias aqui, eu não comer essa comida aqui. Mas olha, ele falou assim, aí o encarregado falou assim, olha, mas se o rei ver que vocês não estão engordando, né? Vocês vão estar assim, né? Igual a gente faz jejum, muita gente, né? Faz jejum, fica tão triste, né? Que quer que todo mundo veja que está fazendo jejum. Então, ele falou assim, olha, vocês não podem ficar de qualquer maneira magrinho, cabisbaixo, né? Depressivo. Aí Daniel falou assim, não, pode nos dar 10 dias, vocês vão ver a diferença. E passado aqueles 10 dias, ele falou assim, olha, eu quero comer só vegetais, mais nada. Só vegetais, manjares nenhum eu quero comer. Irmãos, e quando aquele homem, né, o carregado viu eles viram tanto que aqueles homens estavam bonitos, mais bonitos do que eles chegaram ali. Eles eram diferentes, a luz do Senhor estava naquele povo. E eu acho interessante que aquele povo ali, eles entenderam que eu quero falar para vocês tomar cuidado. Não deixe que o glamour da Babilônia engane você. Não deixe que o glamour da Babilônia, tudo que a Babilônia oferece, tudo que a Babilônia traz expectativa para você, cuidado com o glamour da Babilônia. Cuidado com o glamour que o mundo está nos oferecendo. Às vezes, eles querem que você seja igual, mas você não é igual. Nós temos um sangue real. Sangue azul, viu? Você tem um sangue real aí. Daniel, ele pensou aqui, olha, na Babilônia, eles me dão uma liberdade. Só que a liberdade que a Babilônia dá, Daniel entendeu isso. Ele falou assim, olha, a Babilônia me dá uma liberdade, mas ela me dá uma liberdade de ser como eles, mas não me dá a liberdade de ser quem eu sou. Irmãos, é isso que o mundo faz conosco. Ele nos dá uma liberdade de ser como eles, mas eles não dão liberdade de nós sermos como nós somos lá fora. Por isso que eles falam que nós temos que nos igualar a eles. Babilônia, não há liberdade. Eles querem que você seja como eles, mas eles não aceitam você como você é. Esse é o papel da Babilônia. Quando Daniel aqui ele decide, o termo é contaminação. Não é o que ele podia, o que ele não podia.
como eu falei para você, porque ele não tinha acesso à cozinha do caldeu dos babilônicos. Ele não teria como uma maneira correta para administrar ali a própria comida deles. E o que Paulo diz? Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo você pode, tudo é permitido, mas nem tudo convém a nós. Nem tudo vai conver a você. É isso que Paulo diz. Tudo é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Daniel, por não administrar a sua comida, então ele se abstém da comida da mesa do rei. Tem muita gente que quer servir a Deus da sua maneira, sempre dando o seu jeitinho. Exigimos muitas vezes que o mundo nos respeita. Exigimos muitas vezes que o mundo, respeita nós como cristãos. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos sendo respeitados porque nós não estamos dando um testemunho verdadeiro para as pessoas lá fora. E muitas vezes, as pessoas lá fora falam de um cristão, generaliza toda a igreja. Todo mundo paga pelo mesmo problema, pela mesma situação, pela mesma falácia, pelas mesmas acusações. Eu quero falar algo para você nessa noite. Não existe neutralidade. Ou nós contaminamos, ou nós contagiamos. Não existe neutralidade. Não existe meio termo. Ou eu me contamino, ou eu vou contagiar as pessoas. Você precisa ser você e ser de verdade. Ser quem é você. Nós precisamos saber quem nós somos. Qual que é a nossa identidade. Nós precisamos saber. A palavra do Senhor também nos diz que nós somos cartas escritas e lidas para as pessoas. Eu tenho que ser um influenciador e não deixar-me ser influenciado. Não temos que vir à igreja, gastar tempo e não gerar nenhum tipo de resultado. Não adianta eu vir aqui na igreja e só ficar sentado aqui e não gerar nada. Não gerar nada ainda da minha casa. Não adianta eu vir aqui e continuar brigando dentro da minha casa, jogando chinelo, jogando isso, jogando aquilo dentro da minha casa. Não adianta eu vir para a igreja e continuar sendo mal pagadora aí na cidade. Não adianta. As pessoas têm que reconhecer que quando eu conheci a Cristo, eu fiquei melhor. Quando eu conheci o Senhor, eu me tornei melhor. Essa frase, ela mexeu muito comigo, de um pastor que chama Jonatas Rezende. Ela diz assim: Deus transforma pessoas. Pessoas transformam lugares. E lugares transformados manifestam a glória de Deus. Deus transforma pessoas. E pessoas têm que transformar lugares por onde elas forem. E aqueles lugares, eles têm que manifestar a glória de Deus. Se a glória de Deus não está manifestando aqui, irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Daniel nos ensinou que é muito mais perigoso, que é muito menos, menos perigoso ficar na cova dos leões do que ficar um dia sem orar. É muito menos perigoso. Por isso que ele decidiu ir para a cova. Eu prefiro ir para a cova do que ficar sem orar. Foi um decreto ali para ele. Então é muito menos perigoso você dar a cara a tapa do que ficar sem estar na presença do Senhor. Não negocie os teus valores. Não negocie os teus princípios. A guerra está grande? As lutas estão grandes? Você não está suportando o peso? Se Deus está com você, está tudo bem. Se muitas vezes alguém te jogar na cova, se Deus está com você, está tudo bem. Você não vai morrer se Deus estiver com você. Você vai suportar, você vai resistir. O desânimo é um sugador de força. A preocupação é um sugador de força. Mas muitas vezes nós não estamos percebendo que nos últimos dias, o inimigo não está preocupado com quem está lá fora, é com quem está aqui dentro. O inimigo não está preocupado com quem está lá, é com quem está aqui. Sabe por quê? Porque você vai fazer a diferença. A sua casa vai fazer a diferença. O inimigo está preocupado com quem tá, não é com quem está lá, não. É aqui, ó. É aqui. Por isso que muitas vezes tem palavras aqui, a pessoa fala assim: nossa, eu fui no culto hoje, não falou nada comigo. Onde que estava a sua cabeça? Onde que estava a sua mente? Onde que estava o seu coração? Porque o culto foi para Deus. O culto não foi especificamente para você.
Ah, o louvor hoje eu não senti nada. Que é isso, irmãos? Você veio para olhar o quê? O irmão que chegou? A irmã que veio acompanhar de fulano, de ciclano? Ou você vem para adorar a Deus? O que nós estamos fazendo aqui? Apenas aquecendo um banco? Aqui não é o nosso lugar para isso. Temos que fazer a diferença. Deixa eu te falar uma coisa para estarmos finalizando. Deus, Ele vai até as últimas consequências, se preciso for. Até fere você para não te perder. Deus, Ele vai até as últimas consequências. O que Ele fez com Jacó? Machucou a coxa dele. Quando o Aurélio pregou na palavra dele, ele falou assim, olha, a gente precisa se aquietar. A gente está movimentando demais, vocês sabiam? A gente não está ficando quieto, então muitas vezes Deus precisa nos ferir. Nos fazer machucar, sentir, para que Ele não venha nos perder. Irmãos, tem pessoas que eu vi Deus levar, porque aquela pessoa não conseguia se firmar na presença de Deus se ela estivesse bem. Um dia eu vi uma pessoa muito querida, Deus levando tão nova. E eu falei, Deus, mas por quê? Deus, mas por quê? E eu lá, assim, no meio daquele choro, daquele desespero, Deus falou assim, olha, é porque eu amo tanto essa pessoa, porque eu quero a salvação dela, por isso eu vou levar ela. Porque se ela ficar nesse mundo, ela não consegue permanecer. Irmãos, veja o que Deus fez com Nabucodonosor. Depois você lê na sua casa em Daniel 4, no versículo 28 ao 37. Deus, Ele botou Nabucodonosor, aquele homem, aquele rei poderoso, para pastar, para virar igual bicho. A mente dele, ele não pensava mais, ele não falava mais. Deus levou aquele homem para pastar, sabe por quê? Para que ele não morresse eternamente, porque Deus queria salvar ele. E quando aquele homem voltou de novo, a memória dele voltou, aquele homem, ele glorificou o Deus de Daniel. Ele entendeu o poder do Deus de Daniel. O que Deus fez com Saulo de Tarso? Jogou Saulo de Tarso no chão, deixou ele cego por um tempo, para que ele pudesse compreender o poder que estava lutando com ele. Saulo estava lutando com o próprio Deus. E Deus então colocou Saulo no chão, né, tirou a visão dele por um tempo, para que Saulo entendesse, você está lutando com o próprio Deus. Eu amo você, Saulo. Eu quero mudar o teu nome. Eu quero você agora pregando no meu nome, não lutando contra mim. Foi isso que Deus fez com Saulo. Outra coisa, José, odiado pelos seus irmãos. José, ele não quis se deitar com a mulher de Potifar, porque José, quando ele não quis deitar com a mulher de Potifar, ele revelou a integridade dele. Quando José não quis deitar com a mulher de Potifar, ele revelou a integridade dele. Mas aquela mulher, ela ficava todo dia atormentando José. E José, todas as vezes que aquela mulher chegava perto, ele saía de perto, sabe por quê? Porque José conhecia a fragilidade dele. Você tem que conhecer a sua fragilidade. Às vezes a gente acha que a gente é super-homem, mulher maravilha. Você tem que conhecer a sua fragilidade. Eu estou aqui no celular, olha, eu não posso entrar aqui não, porque se eu entrar eu conheço que eu vou me enfraquecer. Então não olhe. Deleta. Deleta. Irmãos, nessa noite, o Senhor, Ele está aqui, lutando comigo e lutando com você. E Deus, Ele está aqui, indo até as últimas consequências. Se preciso for ferir você para não perder você, para não perder a tua casa, para não perder os teus filhos. Essa é a eleição de Deus. Essa é a escolha soberana de Deus, porque Ele ama você. Ele ama você. Deus não perde aqueles que estão deles. Deus não perde você porque você é dele. Você é um sacerdócio real. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor.
Irmãos, 1 minuto na presença de Deus vale mais do que uma vida. 1 minuto na presença do Senhor. Na presença de Deus, nós nos sentimos seguros. Olha, Jesus, Ele nos encontrou. Não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou. Porque Jesus, Ele não estava perdido, nós estávamos perdidos. Jesus que nos encontrou. Não foi nós que encontrou Jesus. E quando Jesus me encontrou, o olhar dele queimou meu coração. E quando Jesus de novo me encontrou, o abraço dele quebrou as minhas razões. Sabe, quando Jesus nos encontra, tudo aquilo que a gente acha que temos razões é quebrado. A gente chega para Jesus cheio de razões, cheio de não me toque. Mas Jesus, quando Ele nos encontra, o abraço dele tem que quebrar todo esse jugo. Tem que quebrar a dureza do nosso coração, tem que quebrar a nossa cabeça dura. Quando Jesus se encontra conosco, algo tem que mudar e tem que mudar para melhor. Melhor. Quem é igual ao meu amado? Quem é igual ao meu Jesus? Ninguém. Foi isso que Daniel entendeu lá. Ninguém é igual ao meu Deus. Então eu prefiro ir para a cova dos leões do que ficar sem orar, do que ficar sem vir à igreja. Irmãos, aqui você tem livre-arbítrio, aqui você tem liberdade para buscar o Senhor. E por que a gente não busca? Outro ponto que me chamou muita atenção em Babilônia, e eu quero que fique gravado na sua mente e no seu coração. Babilônia ensinou aquele povo a não fazer mais sacrifícios. Foi isso que Babilônia ensinou. Aquele povo não sacrificava mais porque eles não podiam, porque eles não estavam na terra deles. Às vezes assim também é conosco. Às vezes a gente vem só no culto de domingo, abrimos a Bíblia quando está aqui na pregação e cantamos alguns corinhos. E às vezes está tudo bem. Mas eu quero te falar uma coisa. Não faça uma negociada com Deus quando a coisa está feia, não. Ame esse Deus de todo o teu coração, de todo entendimento, de toda a tua alma. Ame esse Deus. Irmão, se nós amamos, nós temos que obedecer, porque amar é obedecer. Quem não ama, que não obedece, mas quem ama, obedece. Precisamos voltar para o altar do sacrifício. Nós precisamos voltar para o altar do sacrifício. Não deixa que a Babilônia te impeça de adorar a Deus. Muitas vezes, a Babilônia vai roubar o privilégio de você adorar a Deus. Babilônia, ela rouba o privilégio de você sacrificar a Cristo todos os dias. Babilônia, ela rouba o privilégio de Cristo ser crucificado em nós. Babilônia, tira a cruz do meu altar. E muitas vezes a Babilônia também tira a cruz das minhas costas. Eu preciso tomar a cruz de Cristo e seguir Ele. Pastora, mas o que é tomar a cruz de Cristo? Irmãos, é se entregar por completo. Aquilo que é fraqueza, aquilo que você não dá conta, é entregar para Cristo. Muitas vezes Babilônia tem roubado o privilégio de sacrificar o Senhor. E finalizando agora, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria só falar uma ilustração para você. Uma ilustração que me chamou muito, muito, muito a minha atenção. A ilustração fala sobre honrar a Deus. Sabe aquele primeiro pedaço do bolo, quando você está fazendo aniversário? Aquela toda a história, né? Olha, o bolo. Vamos supor que o seu marido ou a sua esposa está fazendo aniversário. Aí é a hora de partir o bolo. Aí está lá, no aniversário, está lá os seus filhos, a sua sogra e você. Aí o seu filho pega e fala assim, olha, eu vou dar o primeiro pedaço para minha mãe, que é a sua sogra. Aí você pensa assim, não, eu não tenho nenhum
problema com o bolo, com o resto do bolo. Aí o marido vai falar assim, olha, o restante do bolo todo é seu. Aí você vai pensar assim, não, mas eu não tenho problema com o restante do bolo. Mas o primeiro pedaço é honra. É isso que nós precisamos dar para o Senhor. Às vezes você levanta e fala assim, eu vou dar o resto do meu dia todo para Deus. E Deus só quer o primeiro momento do seu dia. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas Ele acrescenta. Então entregue o seu primeiro pedaço de bolo para Deus todos os dias. Entregue o seu primeiro pedaço de bolo para Deus todos os dias. Ore a Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Pode ficar de pé nesse momento. Oh, aleluia. Oh, louvado, exaltado é o teu nome, Jesus. Qual que é o tema que você dá para essa pregação nessa noite? Eu vou deixar você escolher no teu coração. É honrar a Deus. É decisão. É ser separado. É ter uma vida com Deus. Eu não sei, mas eu quero que você escolha aqui agora. Santo, santo, santo é o Senhor. Peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa. Você que entendeu a palavra, levante as suas mãos. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero me abster, Senhor. Eu quero me abster da minha velha natureza. Eu quero me abster do velho eu. Eu quero, Jesus, ter a minha vida firmada no Senhor. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor. Entregamos ao Senhor o nosso coração. Jesus, não nos deixe ter uma mente dividida, Jesus. Não nos deixe ter um coração enganoso, Jesus. Um coração, Senhor Jesus, enganoso. Jesus, nós não somos Deus querido dessa terra. Nós não somos Deus querido de Babilônia. Nós não pertencemos a este lugar. Nós pertencemos, Senhor Jesus, à nação santa. Nós pertencemos, Senhor Jesus querido, céu. Meu Deus, a nova Jerusalém. Jesus, nós declaramos aqui que nós somos um povo separado, um povo escolhido do Senhor, meu Pai. A nossa casa é separada e é escolhida para o Senhor, Jesus querido. Jesus, nos ajude na nossa fraqueza, Jesus. Nos ajude na nossa falta de fé, Jesus. Jesus, muitas vezes, Jesus, nós estamos como se nós estivéssemos dentro da cova dos leões, meu Pai. E muitas vezes nós estamos tendo força, Senhor, suficiente, Jesus. Então nos fortalece esse homem, fortalece essa mulher, fortalece esse coração, fortalece essa mente, fortalece esses joelhos vacilantes, Senhor. Fortalece esses joelhos vacilantes, Senhor Jesus. Fortalece o teu povo, Jesus. Fortalece a tua igreja, Jesus. Meu Deus, nos dê entendimento, Senhor. Nos dê entendimento, Senhor Jesus. Nós queremos o Senhor, Deus. Nós queremos a tua presença. Nós queremos o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Levante as suas mãos agora em direção da tua casa. Abençoa o teu lar. Abençoe a tua família. Abençoe os teus filhos. Abençoe a
casa. Abençoe em nome de Jesus Cristo, abençoe.